nossa escola dominical. Mas antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento também tão oportuno, tão próprio para este dia. Momento de edificação, Pai, para nós, de instrução breve nas tuas doutrinas. Abençoa-nos neste tempo que teremos aqui, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao tema geral, que seria sobre culto a Deus, então, sobre adoração pública ao Senhor. E nós já passamos por vários temas muito importantes acerca dos elementos do culto a Deus, sobre o que é culto e o que não é, por que razão a liturgia. E nós estamos caminhando agora para tratar hoje sobre o tema a certeza do perdão. Quando falo sobre a certeza do perdão, eu não estou me referindo aqui necessariamente ou somente a doutrina da certeza do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Mas a ideia é esse tema da certeza do perdão inserido no culto público como elemento do culto público a Deus. Então, nós tivemos a oportunidade de, no domingo passado, falar um pouco sobre a confissão de pecados. E nós vimos que a confissão de pecados, ela é fruto do que a Escritura nos revela sobre quem nós somos. Além da Escritura revelar quem nós somos, nós também reconhecemos que somos pecadores pela própria experiência. Nós sabemos que nós transgredimos e somos culpados e quebramos a lei do Senhor. Então, a Escritura nos revela que nós somos pecadores. E no culto público, a confissão de pecados, ela vem justamente após o que nós chamamos de revelação da vontade de Deus, porque na revelação da vontade de Deus, nós escutamos a lei do Senhor. É quando a Escritura é aberta, o Senhor fala conosco, revelando então a nossa falta de conformidade com a sua palavra, a nossa falta de conformidade, de alinhamento com aquilo que Ele exige de nós. Então, quando nós reconhecemos nossa falta de alinhamento, de caminhar tão bem como a lei do Senhor exige de nós, é natural e deve ser a confissão do homem. E se tem uma ocasião que é muito apropriada para isto, é o culto público. É quando nós estamos diante do próprio Senhor, que é santíssimo. E chegamos então aqui como que sujos pelo pecado. Então é apropriado que confessemos os nossos pecados a este Deus, para que então, perdoados por Ele, possamos adorá-lo de um modo que lhe seja agradável. Então, a confissão de pecados é fundamental. Ela está envolvida no elemento de culto chamado oração. Oração é um elemento do culto público a Deus, como os nossos padrões doutrinários nos deixam muito claro, e nós falaremos sobre isso aqui também. Só que aqui agora nós falaremos sobre, mais uma vez, sobre a resposta de Deus à nossa oração. Lembrem-se, num dos primeiros estudos que tivemos, eu falei sobre a realidade de que o culto reformado bíblico, ele é um culto que é trinitário, ele é dialogal, é um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Como todas as ocasiões em que o Senhor se revela, geralmente é o Senhor falando e o seu povo respondendo em resposta a uma ação do Senhor. É sempre o Senhor quem age primeiramente e o seu povo responde. Há um diálogo pactual entre o seu povo e o seu Deus. Então, existe aquilo que é chamado
chamada adoração, o nosso Senhor nos chamando, nós respondemos ao Senhor. Ele fala através da revelação da vontade dEle, através da sua palavra. Nós respondemos com a oração de confissão de pecados. E agora, mais uma vez, o Senhor fala conosco. Agora nos declarando algo que é de grande consolo para aquele que percebeu, constatou que é um pecador. É quando ouvimos a declaração de Deus, através do seu ministro, que os nossos pecados estão perdoados. Isso é chamado certeza do perdão. Então, na certeza do perdão, meus irmãos, nós ouvimos a declaração de que nossos pecados eles foram perdoados mediante a obra redentora de Cristo por nós. Então, esta obra maravilhosa de Cristo, como nós vimos em 1 João, capítulo 1, versículo 7, é a obra objetiva de Cristo por nós, morrendo Ele, então, pelos nossos pecados. E nele, nós somos perdoados da iniquidade que nos conduz ao inferno, ou da iniquidade que nos conduzia ao inferno. O pecado cometido em Adão, chamado também pecado original. Mas também é neste mesmo Cristo, a quem nós confessamos os nossos pecados, que nós também encontramos a verdade de que Ele é um Deus perdoador. Ainda em 1 João capítulo 1, verso 9, nós encontramos a declaração de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então se trata de um Deus que também perdoa os pecados que nós cometemos, que são fruto do pecado original. Isto é o Senhor quem faz em favor daqueles que confessam sinceramente seus pecados. E isso é algo, meus irmãos, que quando nós escutamos no culto público a leitura da palavra de Deus declarando o perdão, é algo que deve trazer para o meu e o seu coração um grande consolo. Consolo e alegria para o crente. Como não ser consolado com a realidade que o Senhor perdoou os seus pecados? Como não ser consolado com a realidade de que, ainda que tenhamos pecado e transgredido, quebrando a lei do nosso Senhor, Ele é favorável a nós e nos perdoa. Então, isso deve trazer consolo ao nosso coração, ao invés de culpa, angústia e perturbação. Então, deve trazer consolo e alegria. Uma alegria, meus irmãos, indizível. Uma alegria realmente muito grande. Porque o Senhor perdoou os meus pecados. Então, temos muita razão, muitas razões, para louvar a este Senhor e bendizer o seu nome por sua bondade em nos conceder o perdão. Porque, meus irmãos, é nesse momento que Deus, Ele nos assegura muitas coisas. Veja, o Senhor, Ele nos assegura pelo menos duas coisas. Quando Ele nos concede a certeza do perdão, Ele primeiro nos assegura seu amor infinito e pactual por nós. Pelos seus eleitos, me refiro aqui. Ele demonstra de uma forma muito grande, meus irmãos, a realidade de que o amor que Ele tem por todos aqueles que estão num relacionamento pactual com Ele é infinito. Então, Ele não pode deixar de ser fiel e não pode jamais deixar de ser favorável a nós. Nós que confessamos sinceramente os nossos pecados. Então, nos assegura esta realidade: o Senhor nos ama. O Senhor, Ele te ama. E é Ele justamente quem perdoa os teus pecados. Mas também nos assegura de uma outra coisa, sobre o perdão recebido pela fé que depositamos em Cristo. Nos assegura a realidade de que este perdão nós recebemos e é fato. Quando o Senhor declara os teus pecados estão perdoados, Ele está dizendo os teus pecados estão perdoados verdadeiramente. Isto, meus irmãos, sim, quando nós confessamos sinceramente e verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados. Essas duas coisas
nós podemos abraçar, certos de que nós somos alvo disso, do amor e do perdão de Deus. Isto está envolvido com a ideia da certeza do perdão. Mas existe, infelizmente, uma confusão no meio de outras religiões. E especialmente isso pode ser algo estranho para alguém que talvez foi membro ou teve algum tipo de relação direta ou indireta com a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu prefiro chamar de papista, ou os romanistas. Eles, com a igreja papista, aqueles que tiveram um tipo de envolvimento com ela, podem olhar para essa ideia de certeza do perdão e pensar: rapaz, parece algo semelhante àquilo que fazem lá no chamado confessionário, diante do padre. Parece algo ligado àquela ideia de absolvição dos pecados que o padre concede àquele que confessa os seus pecados a ele. Só que isto não pode acontecer. Isso é uma confusão que nós não podemos ter. Porque é algo totalmente distinto do que acontece lá. O que nós ouvimos em todos os cultos aos domingos pode parecer isto, mas não é. Na reconciliação ou penitência, que é o que eles chamam, através da confissão dos pecados ao sacerdote, os papistas imaginam que eles terão ali o perdão dos seus pecados. É como se o padre ou o sacerdote ele possuísse algum tipo de autoridade conferida a eles de perdoar os pecados. Ele declarar que os meus ou os teus pecados estão perdoados quando confessamos a ele no chamado confessionário auricular. É isso? Acho que é isso, né? Ele vai confessar ao ouvido do padre, né? Os nossos pecados cometidos na semana ou no mês. O papista, ele dirá o seguinte, como escreveu um estudioso, sobre essa ideia de penitência. Ele vai dizer assim: a penitência é um sacramento da nova lei instituída por Jesus Cristo, de que é outorgado o perdão pelos pecados cometidos logo depois do batismo, através da absolvição do sacerdote, aqueles que com verdadeiro arrependimento confessam seus pecados e prometem dar satisfação pelos mesmos. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que a ideia da penitência, ou da reconciliação, ou da confissão dos seus pecados ao sacerdote, é um sacramento. Sim, meus irmãos, isto é um dos 7 sacramentos da Igreja Papista, da Igreja Católica Romana. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que isso foi instituído por Jesus Cristo. Como todo sacramento os que nós sabemos e cremos, batismo e ser do Senhor. Ambos sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem autoridades para instituir sacramentos. Então, ele vai dizer que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo, de que é outorgado o perdão pelos pecados cometidos por quem? Ele vai dizer, os pecados cometidos pelas pessoas que foram batizadas na Igreja Romana. Os pecados que eles cometem depois do batismo podem ser perdoados pelo sacerdote quando eles confessam os seus pecados. É chamado de sacramento e não de uma simples função ou cerimônia, porque é um sinal interno instituído por Cristo para conceder graça à alma. Como sinal externo, compreende as ações do penitente ao apresentar-se ao sacerdote e confessar seus pecados, e as ações do sacerdote ao pronunciar a absolvição e aplicar o perdão. Então vejam a ideia, resumindo de modo bem simples, o sacerdote católico, ele pode perdoar os pecados daqueles que confessam seus pecados a ele.
eles possuem um tipo de autoridade. E eles podem, então, fazer a chamada absolvição. É fazer com que o pecado que você cometeu não exista mais. Porque agora foi absolvido. Você já não é mais culpado pelo pecado que você cometeu. O que então significa essa ideia de absolvição? O que é então absolvição? Absolvição significa literalmente livrar de. Livrar de. E é realmente uma antiga prática papista por meio da qual um padre, supostamente agindo sob a autoridade de seus superiores eclesiásticos e do próprio Cristo, absolve o pecador penitente. E às vezes até mesmo aqueles que estão mortos da culpa de seus pecados. É como se eles tivessem autoridade para fazer isso. Está perdoado o teu pecado. Acabou. Isso é estranho. E você pode perguntar assim, puxa vida, mas de onde é que surgiu essa ideia? Como é que eles podem dizer assim, olha, a autoridade eu possuo e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eles tentam fundamentar essa ideia num texto de João, capítulo 20, verso de número 23. Quando você olha para João, capítulo 20, verso de número 23. Que diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então eles olham para este texto e tentam também acoplar ou unir a este texto outros. E eles pensam o seguinte, olha só, foi dada autoridade aos apóstolos de perdoar os pecados. E em algumas ocasiões, se não quiser perdoar, ele vai então não perdoar. E eles como imaginam que existe uma espécie de sucessão apostólica de autoridade para o Papa, bem como para a Igreja, inerentemente, então eles vão dizer assim, bom, essa autoridade foi passada de Pedro, o primeiro Papa, depois para fulano, cicrano. A Igreja, então, ela tem autoridade concedida ao sacerdote para perdoar os pecados, porque, afinal de contas, somos descendentes legítimos ou substitutos legítimos, somos a Igreja verdadeira de Cristo. Então, eles pensam e entendem que realmente eles podem fazer isto e eles têm a autorização do Senhor para isto e, inclusive, uma fundamentação bíblica para isto. Contudo, meus irmãos, a Escritura, neste texto, não está falando sobre a autoridade inerente que possuem os sacerdotes para perdoar os pecados. O Senhor nunca falou que os seus servos apóstolos teriam autoridade para perdoar o pecado de quem quer que seja. Você pode olhar, por exemplo, para a Escritura. Procure um exemplo nas ações apostólicas dos servos do Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos, em que eles perdoaram o pecado de alguém. Atos, por exemplo, não nos mostra um caso sequer em que pessoas procuraram, por exemplo, Pedro ou qualquer outro apóstolo para confessar seus pecados para encontrar a absolvição deles. Nenhum. Nós encontramos, por exemplo, um caso que não se trata disso. Mas que alguém poderia dizer, olha aqui, tem alguém procurando. Simão, o mágico. Ele foi alguém que foi até ele, mas foi recomendado que buscasse a Deus, porque ele não perdoa pecado de ninguém. Como nos diz Atos, capítulo 8, versos 22 a 24. Qual a recomendação que é dada? O texto nos diz: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. A quem ele diz que ele deve rogar? Ele deve rogar ao Senhor. E talvez te seja perdoado o teu pecado.
Se ele fosse realmente alguém que tinha autoridade para perdoar os pecados, por que razão então não perdoar? A recomendação é feita justamente para que ele procure aquele em quem ele poderia encontrar o perdão dos seus pecados. Sabemos que este homem, ele não era um crente, ele não buscou o Senhor, mas a realidade é, você não vai encontrar perdão dos pecados, a certeza do seu perdão em mim. Eu não perdoo pecados. Mas então, o que é que quer dizer essa declaração do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 20, versículo de número 23? Quando nós olhamos para esta passagem, há outras passagens nos outros evangelhos que são paralelos a este. E o contexto aqui se trata, meus irmãos, da ocasião em que o Senhor declara aquilo que nós chamamos de grande comissão, que nós encontramos em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, e também em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. A comissão ali, ela foi dada a quem? A comissão foi dada aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o que é que nos diz o texto, então, que nos é muito conhecido? O texto nos diz o seguinte, Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. À primeira vista, você pode olhar para esse texto e pensar, sim, e daí? O que tem a ver essa questão de perdoar pecados com a declaração de que o Senhor ordenou que eles saíssem a ensinar e a propagar este evangelho, e aqueles, então, que se convertessem ao Senhor Jesus Cristo deveriam ser batizados? Quando nós olhamos, então, para Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, fica um pouco mais claro o que é que o Senhor está querendo dizer. O texto nos diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Resumindo, meus irmãos, para ser bem breve, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que os seus apóstolos, ele não está dizendo que os seus apóstolos, eles têm autoridade para perdoar pecados, mas que Deus é quem perdoa os pecados dos homens através da pregação dos seus servos. A comissão é: vá, anuncie e pregue este evangelho. Alguns crerão, outros não crerão. Aquele que não crê já está condenado. Então ele vai dizer assim: através da pregação do evangelho é que os homens então conhecerão a Deus e serão perdoados. Através de seus servos, não que os seus servos terão autoridade para conceder qualquer tipo de perdão ao homem. A ideia aqui, meus irmãos, é que a igreja, ela não perdoa ninguém, mas é que Deus é aquele que perdoa, tendo a igreja como aquela que divulgará Cristo como aquele em quem os homens podem encontrar o perdão dos seus pecados. E vejam, meus irmãos, isso é o contexto que está inserido esta declaração em João. E essa realidade do perdão que só pode ser encontrado em Deus, não no homem, não no apóstolo, ela pode ser ainda mais reforçada quando nós consideramos outros textos mais explícitos da Escritura Sagrada. Tem um princípio hermenêutico que é fundamental. Qual o princípio hermenêutico é? É o princípio de que um texto mais claro vai lançar luz sobre um texto mais obscuro. Se alguma dúvida ainda há de que o homem ele pode perdoar o pecado cometido contra o Senhor, a palavra vai nos dizer que não. Não tem fundamento bíblico essa ideia. Por que razão? Nós olhamos para o Salmo de número 130, por exemplo. Salmo que mencionei no estudo passado. O que o Salmo de número 130 nos ensina? O Salmo de número 130 nos ensina a realidade de que existia um homem culpado pelos seus pecados.
Ele provavelmente transgrediu a lei do seu Senhor. Ele estava se sentindo grandemente triste pelo pecado que cometeu contra o seu Deus. Ele se sente até mesmo como que nas profundezas do abismo, como se estivesse sufocando com a culpa do seu pecado. Ele ora ao seu Senhor, invocando o seu nome, clamando a Ele. Então ele ora ao Senhor. Ele clama a Deus. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, a voz da minha súplica. Então há uma súplica. Depois ele vai reconhecer quem este Deus é. Ele vai dizer, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então ele vai dizer, olha, esse Senhor a quem oro é um Deus que é santíssimo e justíssimo. Diante do seu tribunal, eu estou condenado, eu sou culpado. Contudo, ele vai reconhecer quem é perdoador. Ele diz, contigo, porém, está o perdão. Em quem? No Senhor a quem ele ora. Então a Escritura deixa muito claro, Salmo 130, é no Senhor que o homem vai encontrar perdão, porque o Senhor, Ele é o Deus perdoador. Quando nós olhamos também para o texto que nós lemos aqui no culto público, quando tem a certeza do perdão, Isaías capítulo 43, verso de número 25. Há muitos outros textos, nós não abriremos em todos eles, mas aqui, Isaías capítulo 43, verso de número 25. O que é que nos diz? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Quem está falando aqui? O Senhor. Eu mesmo perdoo os teus pecados. Ele não está sugerindo, é Isaías, meu servo, né? É um profeta meu. Não. Mas um outro texto muito claro no Novo Testamento é Marcos, capítulo 2, verso 1 até o verso 12, que já foi exposto aqui na igreja. O que é que nós encontramos aqui nesse texto? A realidade e a declaração explícita. O texto nos diz, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vejam só, aqueles homens que estavam se opondo ao Senhor Jesus Cristo tinham a compreensão correta. Eles sabem, só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não possuíam uma cristologia correta. Eles olhavam para o Senhor Jesus Cristo e não identificavam Ele como Deus. Mas Cristo é Deus. E Ele diz, eu posso curar e ainda perdoar os pecados. Perdoa os pecados dele. A realidade aqui explícita e clara é, o Senhor, Deus, o Senhor, Jesus Cristo, é o único que tem autoridade para perdoar os pecados dos homens. Não há outro. Não há outro. É nele, é no Senhor que as nossas iniquidades elas são perdoadas. Aquele contra quem nós pecamos é justamente aquele que nós oraremos e é justamente dele que nós ouviremos a certeza do perdão dos nossos pecados.
Mas então, o que acontece quando o ministro da palavra, ele fala, ele lê o texto? Quem fala? Quem fala é o Senhor, através da palavra. O que o ministro faz? O ministro, meus irmãos, ele apenas faz uma declaração ministerial do perdão concedido pelo próprio Deus, com base nas promessas da aliança reveladas na palavra. O ministro apenas declara, eu não falo, teus pecados estão perdoados, eu te perdoei os teus pecados. O Senhor perdoou os teus pecados. É uma declaração sobre uma realidade bíblica, porque as promessas de perdão nós encontramos na Escritura. Então é o Senhor quem vos fala. É o Senhor quem perdoa os meus pecados, é o Senhor também quem perdoa os teus pecados. É exatamente isto que acontece aqui no culto público, simplesmente isto. Nunca pense que eu tenho autoridade para perdoar pecado de ninguém. A não ser que você peque contra mim também, né? Todo pecado é cometido contra o Senhor e contra mim, então, contra o homem, né, também, em muitas ocasiões, então você vai pedir perdão a Deus, e se seu irmão for ofendido, a pedir perdão ao seu irmão, nesse sentido, é um dever meu perdoar os meus irmãos. Mas eu jamais, homem jamais, algum neste mundo tem autoridade para perdoar os homens e livrá-los da culpa do seu pecado. Só o Senhor é quem perdoa as minhas e as tuas iniquidades. De quem então o Senhor perdoa estes pecados? Meus irmãos, a certeza do perdão é algo que é concedido somente para um grupo específico de pessoas, não para todos. Por que razão estou dizendo isso? A razão, meus irmãos, é que esta certeza do perdão, ele é recebido e subjetivamente, no coração, experimentado apenas pelos que têm uma verdadeira fé em Cristo. Ou seja, somente aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo podem receber e ter certeza na sua alma de que foi perdoado pelos pecados, dos seus pecados. Porque ele possui uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Então, a certeza do perdão concedida publicamente ou declarada publicamente aqui não é para todos, mas para aqueles que creem em Cristo. Aqueles que foram salvos pela graça, como diz Paulo em Efésios 2 versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é para estes que foram alvo da graça do Senhor. Então são os eleitos que escutam esta declaração. E nós devemos experimentar a alegria na nossa alma quando nós ouvimos isto. Porque é sobre nós e é para nós. Quando o Senhor fala conosco. E um outro problema que acontece para que a igreja romana ela entenda que eles possuem algum tipo de autoridade para isto também, é o seguinte. É uma distinção importante que eles não fazem, eles não percebem ou eles ignoram. É uma distinção importante do que nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. Os papistas eles não creem nessa distinção que nós sustentamos. Os papistas não creem nessa doutrina porque para eles não há distinção. Para eles, ser membro da igreja visível é a mesma coisa que ser membro da igreja invisível. Então não há distinção entre a ideia da igreja invisível e igreja visível. Para rememorar a memória de alguns, quando eu falo sobre a igreja visível, me refiro à igreja física que nossos olhos podem contemplar. A todas as pessoas que são membros da igreja, crentes e não crentes. No meio do trigo, há joio. É assim toda a igreja. Então, há crentes e descrentes. Isto é o que forma a igreja visível. São aqueles que professam publicamente a fé no Senhor, são batizados e recebidos na igreja publicamente. Igreja visível. Ela é universal, está espalhada por todo mundo. A igreja invisível é a que nossos olhos não podem contemplar. A igreja invisível ela é composta de todos os eleitos de Deus
em todas as eras, em todos os tempos. Desde o princípio do mundo até o último que haverá de ser salvo no tempo e no espaço. Então vejam, esta igreja invisível é a igreja dos eleitos de Deus. Então para os papistas, o que não há? Não há distinção. Se você é membro da igreja visível, você é membro da igreja invisível também. Você está salvo. Você é alguém que encontrou salvação e tudo mais. E para eles, então, ser membro da igreja invisível faz a pessoa passar a ser igualmente membro da igreja invisível, e isso implica que receber o rito de absolvição através de um padre ordenado é estar verdadeiramente e objetivamente perdoado aos olhos de Deus. Isso implica nisso. Não há distinção, o sacerdote ele tem autoridade, não há distinção entre igreja visível e invisível. O sacerdote ele tem, então, autoridade para absolver os pecados de qualquer pessoa que vai lá confessar o seu pecado a ele. Como se fosse possível encontrar o perdão assim. A realidade é que nem neles pode ser encontrado o perdão, nem o perdão é concedido, a certeza do perdão, como no culto público, a qualquer pessoa, mas sim aos eleitos. Nós, por outro lado, cremos na ideia da igreja visível e igreja invisível. Eu não sei o que é, mas está tranquilo. O Catecismo Maior, na pergunta de número 62, diz assim: o que é a igreja visível? A igreja visível é uma sociedade composta de todos quanto em todos os tempos e lugares no mundo professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. E a igreja invisível, pergunta 64 do Catecismo Maior, igreja invisível é o número completo dos eleitos que foram e serão reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça. Então, meus irmãos, na tradição protestante presbiteriana, a igreja de Cristo, ela ouve, ela escuta a declaração do seu perdão. Como diz o próprio autor do livro No Esplendor da Santidade, John Payne, uma gloriosa declaração de salvação para quem busca perdão, retidão, santificação e vida eterna exclusivamente de Cristo. O desejo do ministro na confissão e na certeza do perdão é o desejo de Cristo para o seu povo. E qual o desejo do ministro? O desejo do ministro é que nós experimentemos, quando escutamos a declaração da certeza do perdão, alegria, paz e confiança. Alegria neste Senhor que nos perdoou, paz no nosso relacionamento com este Senhor que nos perdoou e confiança neste Senhor a quem nós confessamos nossos pecados e nos perdoou. Tudo isso subjetivamente. São experiências subjetivas que brotam da fé objetiva que temos em Cristo Jesus. Então, a certeza dos pecados é um elemento fundamental no culto público a Deus. E é o Senhor, e o Senhor somente, quem perdoa os meus e os teus pecados. Amém. Algum irmão tem alguma consideração a fazer? Algo